Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos do rádio. Está começando a partir de agora o nosso podcast Amigos do Rádio, aqui no meu canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar mais um episódio hoje, falando um pouco sobre a história do rádio em Pernambuco. Você, meu amigo, você, minha amiga, que é fã, que gosta de rádio como eu e gosta de saber das curiosidades, saber da história do rádio, hoje temos uma história muito bacana, muito importante para compartilhar com você. Você sabia que a rádio mais antiga de Pernambuco é a Rádio Clube e a Rádio Tamandaré? Não sabia? Então hoje você vai descobrir e hoje você vai saber as duas rádios mais antigas de Pernambuco, a rádio que tem uma rádio centenária, que tem mais de 100 anos, levando informação, cultura, levando Pernambuco para o Brasil e para o mundo. Então, hoje, no nosso episódio do nosso podcast, Os Amigos do Rádio, você vai saber as duas grandes emissoras de rádio de Pernambuco, a mais antiga do mundo. Entre elas, tanto a Rádio Tamandaré quanto a Rádio Clube, também vem a Rádio Olinda, que a gente não pode esquecer, que são rádios tradicionais, rádios antigas, que estão há mais de 100 anos, levando Pernambuco para o Brasil e para o mundo. E é importante a gente destacar aqui que tanto a Rádio Olinda quanto a Rádio Clube e a Rádio Tamandaré são três veículos de comunicação de massa, de grande relevância e de grande importância, assim como a Rádio Jornal e tantas emissoras de Pernambuco. Mas a Rádio Tamandaré, a Rádio Clube e a Rádio Olinda saem na frente porque já completaram mais de 100 anos, são rádio centenária. Hoje a Rádio Tamandaré é uma rádio evangélica, do segmento evangélico, para o público evangélico. A Rádio Olinda hoje é uma rádio para o público católico. E a Rádio Clube é uma rádio eclética, uma rádio do segmento popular, né, onde tem a sua força muito grande na questão da notícia e do futebol, né, e que passaram por grandes mudanças, tem uma história muito gloriosa, muito importante, que é bom a gente destacar, a gente falar aqui um pouco sobre a grandeza dessas três grandes potências do rádio, da comunicação em Pernambuco. A Rádio Clube ela se destacou com a rádio novela, com a programação esportiva, a programação musical. Desde então mantém um índice de audiência muito grande. E a Rádio Clube é uma das rádios que vem se evoluindo. Ela vem se modernizando ao longo dos tempos. Se você for pegar a Rádio Clube há 80 anos, 70, 50 anos atrás, ela tinha um formato da atual sociedade, né? Da atualidade de 50 anos atrás. Você pegar a Rádio Clube hoje, você que é fã, você que gosta da programação da Rádio Clube, você liga a Rádio Clube, você vai ver que a Rádio Clube hoje é uma rádio moderna, uma rádio que fala a linguagem dos jovens, que é uma rádio para o público, não só das pessoas que tem mais idade, mas também para o público jovem, uma linguagem popular, uma linguagem simples, uma rádio com comunicadores já bem evoluído, né, à frente do tempo. Então isso é muito importante, a gente vê que o rádio vem evoluindo, vem numa grande crescente. Não é aquela rádio que fica no passado, não é aquela rádio que é uma rádio que só fala de coisas que vem na mesma programação, com a mesma linguagem, com a mesma retórica. Você vê que a Rádio Clube, ela, ao passar do tempo, ao passar das décadas, ela vem se evoluindo, e ela vem se modernizando, e ela vem acompanhando a evolução da tecnologia, dos meios de comunicação, da internet. Então isso é muito importante, e eu gosto muito da Rádio Clube por conta dessa questão, porque é uma rádio que ultrapassa gerações, que é uma rádio centenária, mas que fala para o seu público na sua época, fala para o seu público a linguagem de cada época, de cada tempo. Ela tem
uma forma de comunicação, o seu grupo de comunicadores hoje, estou falando de hoje, porque eu não conseguia acompanhar a Rádio Clube na década de 70, de 80, então posso falar da de hoje. Mas vendo um pouco da história, do histórico da Rádio Clube de Recife, a gente vê que era diferente, né? As locuções, a comunicação, o público, a época, a geração era outra, e para hoje você vê que já é uma coisa mais moderna, mais atual, mas a Rádio Clube hoje só se mantém com a força tradicional por conta do futebol. É uma rádio que inovou na comunicação esportiva, a transmissão de jogo, programações esportivas, e ganhou e cativou o público na questão na área esportiva. Então a rádio que se destacou, que ganhou o seu público na questão esportiva. Já a Rádio Tamandaré vem numa evolução muito grande, uma rádio gigantesca, que outrora era do segmento popular. Então a Rádio Tamandaré já passou por diversas fases, passou por diversos momentos, passou por muitas mudanças na caracterização da rádio, do seu formato, do seu conteúdo e da sua programação. E hoje, atualmente, é uma rádio evangélica, para o segmento evangélico, porque a Rádio Tamandaré, ela sempre teve uma força muito grande, teve uma audiência muito grande, mas já na época, a Rádio Clube, a Rádio Olinda, já tinha muitas emissoras de rádio na época que eram as suas rivais, que eram as suas concorrentes diretas na questão da audiência. E a Rádio Tamandaré nunca foi uma potência para o segmento popular. Na época, o segmento eclético, por conta das rádios que já tinham outrora naquela época, como a Rádio Olinda, que brigava, porque a Rádio Olinda surgiu na cidade de Olinda, que atualmente, que sempre foi lá, aquele prédio lá na Presidente Kennedy, que tudo iniciou a Rádio Tamandaré lá, na Presidente Kennedy. Então, a Rádio Tamandaré, ela expandia o seu sinal para toda Olinda e só tinha ela, não tinha outra concorrente. Quando chegou a Rádio Olinda, a Rádio Tamandaré ficou ameaçada na questão da audiência. Então a Rádio Olinda sempre teve uma relevância, uma audiência, um público muito grande, maior do que a Rádio Tamandaré na época. Depois disso foi que veio essa mudança da caracterização da programação da Rádio Tamandaré, passando de eclética para o segmento evangélico, com transmissão de cultos, com ministração da palavra. Então foi fazendo cultos lá no pátio da Rádio Tamandaré, e a Rádio Tamandaré tomou uma força muito grande, porque foi uma das primeiras rádios a se tornar, a mudar o seu segmento de eclético para o segmento evangélico. E teve uma força muito grande, e teve uma expansão, foi um sucesso muito grande a Rádio Tamandaré, quando se iniciou essa transição, essa mudança do segmento eclético para o segmento popular. Já a Rádio Olinda sempre teve uma força muito grande, com parcerias, com uma comunicação, com o objetivo de transmitir a sua programação para o seu público, né? Sempre com informação, com prestação de serviço. Então, a Rádio Olinda tinha uma caracterização muito grande, com uma identificação muito grande com a Rádio Transamérica, com a Rádio Jornal. Mas depois desse ponto inicial, que teve a questão dessa mudança para o segmento evangélico, católico, transmissão de missas com os padres, né? Porque hoje a Rádio Olinda faz parte do canônico do arcebispo da paróquia, né? de Recife Olinda, o arcebispo. Então a Rádio Olinda hoje é totalmente, o seu conteúdo, a sua programação é exclusiva, é feita para a programação do segmento católico, né? Então a Rádio Olinda teve essa mudança muito grande nessa questão. O que é importante, o que é interessante a gente destacar aqui no nosso podcast, falando sobre essas três grandes emissoras antigas em Pernambuco, como a Rádio Clube, a Rádio Olinda e a Rádio Tamandaré, é nesse sentido, é que tudo passa por uma mudança, por uma evolução, e vai buscando a sua identidade. Então a gente observa nesse aspecto que
toda a comunicação, ela tem o seu viés, ela tem suas mudanças, ela tem suas fases, e você observa que a Rádio Tamandaré começou o segmento eclético, hoje é do segmento evangélico. A Rádio Olinda, que era do segmento também popular, do segmento eclético, hoje é do segmento católico. Então você veja que vai se inovando e vai buscando a sua identidade, quais são as características e quais são o seu público. Né? O assunto que o rádio hoje ele exige é o que o meu ouvinte, o que o meu público mais gosta. Se eu falando sobre política, se eu falando sobre moda, gastronomia, futebol, se eu falando sobre política, falam sobre religião, uma programação evangélica, então falam sobre futebol. Então o público vai se identificar com o que eu mais gosto. Com o que eu mais gosto. Então é interessante a gente ter nós que fazemos rádio sempre temos essa ideia de buscar o que o nosso público se identifica, o que ele mais gosta. Então, as inovações, as mudanças que vem passando ao longo dos anos, ao longo das décadas, principalmente dessas grandes emissoras de comunicação, que são emissoras centenárias, que têm uma história gloriosa aqui em Pernambuco, que ultrapassaram gerações, que deram o pontapé inicial na questão da comunicação, na questão de criar a história do rádio, porque foi os pilares principais que tudo surgiu, que tudo iniciou a história do rádio em Pernambuco, e daí foram surgindo a Rádio Jornal, a Rádio Transamérica e outras emissoras que hoje fazem parte do aglomerado de comunicação de rádio, de rede de rádio em Pernambuco. Mas tudo se iniciou com essas três emissoras, e todas as três hoje foram para um público destinado, um público diferente. Então, o rádio requer isso, para a sua identificação com o que o seu público se identifica, o que o seu público mais gosta de ouvir. Então, não pense que o ouvinte só gosta de ouvir música e notícia. Não, o ouvinte gosta de se ouvir no rádio, o ouvinte ele gosta de expor sua opinião, de colocar suas reivindicações, as suas denúncias, gosta de expor a sua opinião, o seu pensamento. O ouvinte também gosta de ser ouvido, né? Porque a gente pensa que o ouvinte só gosta de ouvir rádio, não. Ele gosta também de ser ouvido, isso é importante. E ele tem aquilo que ele mais se identifica, que ele mais gosta. Você pode ter uma programação de variedade, diversificada, com diversos assuntos, diversos temas, mas tem mais um assunto que ele mais gosta. Então, vai se buscando a sua identidade, vai buscando o seu público, e é isso que nós estamos trazendo aqui nesse podcast, a história do rádio em Pernambuco e esses três grandes potências da comunicação. Espero ter contribuído de alguma forma para você, você que é fã, você que é ouvinte, você que gosta de rádio, assim como eu, no nosso podcast Os Amigos do Rádio, tá certo? Lembrando que você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, não perca tempo, ainda dá tempo de você se inscrever no meu canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. Lá vai estar diversos vídeos inéditos, vídeos novos, com todos os episódios do nosso podcast para você. E já peço a você para curtir, comentar e compartilhar nos nossos vídeos. Você é que fale esse podcast comigo. Então não se esqueça, sempre temos um episódio, sempre temos um assunto novo para tratar, para falar aqui no nosso podcast. Um abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Eu espero por você no próximo vídeo. E o tema, o assunto que nós iremos tratar é o rádio e o futebol. Uma história viva, uma história lendária do rádio. Você não pode perder o nosso próximo podcast. Um abraço e até lá. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Vá lá, ative o sininho para você receber as notificações e acompanhar o nosso podcast Os Amigos do Rádio, com seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Um abraço e até o próximo episódio.
Tchau, tchau e até lá.